Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre polêmica, então já senta, para aí, porque senão você vai cair para trás com as matérias que eu vou trazer hoje. É muita coisa, mas muita coisa mesmo. E hoje a gente vai falar sobre dois pontos terríveis, tá? O quanto o governo Lula teve vamos falar assim, né, descoberta dos seus podres e até mesmo quanto que o Maduro teve a ver com isso? Porque o que o Maduro fez agora, vamos falar que detonou o Lula legal, tá? O Maduro conseguiu pegar o Lula e falar assim, colega, tu vai pra forca junto comigo, ó, se eu cair, você cai também. Porque o Maduro trouxe uma revelação chocante pra gente nesses últimos dias. Então, fica aí, deixa o like, compartilha que a gente vai conversar sobre isso hoje. Além disso também, vamos falar sobre um outro ponto polêmico que tá acontecendo no Brasil. Lembra das eleições de São Paulo? Pois é, a coisa lá também não tá muito fácil não, tá? Tá bem difícil e hoje a gente vai falar aqui também nesse vídeo. Então já deixa o like, compartilha, né, como eu disse pra vocês. E sem mais enrolação, vamos falar sobre esses temas. Vamos começar então com a Prefeitura de São Paulo, tá? Porque a gente vai levar depois pro tema do Lula com a Venezuela. A gente acordou hoje com uma série de matérias como essa, mas a grande questão é o seguinte da Prefeitura de São Paulo. A gente tá vendo que o Pablo Marçal tá deslanchando na frente do resto dos outros candidatos. Por motivos, obviamente, ótimos, né? Porque Pablo Marçal tá defendendo mais a população, tá criando com pautas que realmente são bolsonaristas, ao contrário de Nunes. E, aliás, tá acabando com a reputação do Boulos. Uma reputação que, assim, né, já era questionável, mas agora com Pablo Marçal parece que o medo da carteira de trabalho foi exposto para o mundo, né? Então Pablo Marçal tá conseguindo atacar de todos os lados. Mas o principal motivo que eu trago para vocês, que eu digo que é o ponto-chave dessas eleições, é o quanto os candidatos estão com medo de Pablo Marçal. Porque antes, para quem tava achando que o Datena seria uma das opções para ser eleito, tá? Porque a gente tinha Nunes, Boulos e Datena, parece que Datena já foi passado para trás e o Nunes também tá indo de arrasta para cima. A gente pode falar assim, junto com o Datena quando se fala da candidatura de São Paulo, porque Pablo Marçal já conseguiu ultrapassar os dois. Pois é. Tanto próprio Nunes por parte de evangélicos, quando a gente fala de volta de bolsonaristas, mesmo com apoio de Bolsonaro, Pablo Marçal passou então o próprio Nunes. E quando a gente fala também de políticas, né? Pablo Marçal conseguiu dar um show no Datena nos primeiros debates. E até mesmo o cara sendo um apresentador e tá acostumado a falar horas e horas na frente do povo. Mesmo assim, Pablo Marçal conseguiu dar um show neles e com certeza tá indo cada vez mais, fazendo mais polêmicas e chegando para a própria cadeira então dentro da Prefeitura de São Paulo. Ou seja, Pablo Marçal tá atacando de todos os lados, né? E uma coisa que ele tá sabendo usar muito bem, que eu digo para vocês, é como descobrir o fraco dos candidatos, né? Assim, o Boulos critica o Pablo Marçal toda santa hora por conta das drogas, por conta de outras coisas. E com certeza, ele sabe pegar bem esses pequenos fatos. Mas também Pablo Marçal sabe olhar de outras formas. Principalmente quando a gente fala entre a preocupação com o Brasil e até mesmo a Venezuela, mostrando pra gente que certas coisas que ditadores e pessoas que são ligadas a ditadores causam na vida de pessoas normais. Dá uma olhada aqui. Essa moça que vocês estão vendo na tela, ela era uma venezuelana. E ela veio pro Brasil, ela teve que trabalhar com prostituição aqui, tá? Aí ela conta pro Pablo Marçal que ela não queria trabalhar com prostituição e que, infelizmente, ela quer sair desse trabalho e não consegue, e é por conta dela ter saído da Venezuela, né, e não ter condições no Brasil, ter que fugir de tudo. E o Pablo Marçal trouxe esse vídeo pra gente. Dá uma olhada só no vídeo. Vou botar pra vocês rapidão. Mas operar com prostituição. No, es que a mí no me gusta eso lo que yo hago. Deus bendiga você, Amén. sua família. Nós brasileiros acreditamos em seu povo, em seu povo. Uma grande pena o comunismo, né, ter entrado em seu país, em sua nação. Que Deus realmente bendiga você. Amén. Pode te dar um abraço? Sí.
Deus abençoe vocês, verdade. Pois é, uma coisa a gente pode ver grande com esse vídeo é que a situação dos venezuelanos não estão boas e muitos deles acabaram fugindo por conta do governo de Nicolás Maduro, né? E tudo por conta de um ditador sanguinário. Mas o que a gente tem que lembrar com isso é: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E isso Maduro conseguiu provar pra gente com o governo Lula, né? E aliás, se o governo Lula anda com Maduro, quem anda com Lula também não tá muito longe disso. Então tá um pequeno conselho pra vocês na hora de votar pra Prefeitura de São Paulo, né, gente? Vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer. Vamos falar sobre um fato que aconteceu polêmico dentro da vida do Nicolás Maduro e dentro do governo brasileiro. O que rolou, né, gente? A maior escória da sociedade acabou de acontecer. Quando a gente fala que os Estados Unidos, OEA e a União Europeia rejeitaram a vitória de Nicolás Maduro e mesmo assim o Supremo Tribunal Federal, né, praticamente da Venezuela, declarou que um ser humano como esse conseguiu ganhar essas eleições. Pois é, eles falaram, pois é, o presidente realmente é o Nicolás Maduro, acabaram de confirmar agora e o cara não precisou apresentar ata nenhuma. O cara ameaçou dar um golpe de Estado, vamos falar. Ameaçou não, ameaçou e fez, né, gente, um golpe de Estado. E para piorar ainda a situação, a própria corte é controlada pelo cara. Gente, umas coisas dessas, eu vou te falar, me estressa muito umas coisas dessas quando eu vejo essas matérias. Vocês não sabem o tanto que eu fico estressada, até dor de cabeça. Não aguento uma coisa dessa. Como é que pode a gente ainda ver uma pleno 2024, situação como essa acontecendo na Venezuela, né? E ainda o Brasil não conseguiu sair muito longe, né? O Brasil, ali, né, pegou a carreira, né, e virou simplesmente o anão diplomático da sociedade, que é agora, já que Banana levou aí, né, praticamente o Brasil por Nicolás Maduro, ele se tornou um anão diplomático com certificado agora. Publicação feita pelo Metrópolis, tá? O Metrópolis já não quer ser preso, ninguém já colocou, olha, né, opinião do Metrópolis não, opinião dos colunistas, tá? Não façam nada contra o Metrópolis. Mas o que diz aí nessa matéria? O Lula fez uma porrada, mas uma porrada de esforço mesmo para conseguir proteger o Nicolás Maduro, mesmo sabendo de todas essas atrocidades que tenham feito o governo de Nicolás Maduro. Banho de sangue, genocídio, o próprio fascismo é o governo de Nicolás Maduro. Entre eles, perseguição e censura, né? Mesmo sabendo desses 5 pontos incríveis que o Maduro fez, que são aí, né, a receita básica para uma ditadura, o Lula ainda continuou apoiando o Nicolás Maduro. Por quê? Não sabemos. Ou, na verdade, já sabemos, mas não podemos falar, né? É aquela coisa. Vocês sabem o que eu tô querendo dizer para vocês. Já teve muita coisa divulgada na mídia, né? Mas não vamos citar sobre isso. O que acontece? Depois disso, o Metrópolis ainda veio com uma bomba. Ele falou, colega, quem é o Brasil com o governo Lula pra dizer certas coisas? Porque o Brasil, o Lula, na verdade, o Lula ele achou que ele ia tornar o Mandela, que ele ia tornar um cara assim, respeitado no mundo inteiro com seu terceiro mandato e sendo um dos principais, né, quando a gente fala de políticos que são diplomatas. Colega, não deu certo. 3 guerras em pleno 2024. O Brasil foi tentar meter o dedo nas 3 guerras e nenhuma delas ele conseguiu resolver o problema. Ucrânia e Rússia. Você acha que o Brasil resolveu alguma coisa? Resolveu porcaria nenhuma. Foi a mesma coisa de um inútil. Ou seja, entrou lá, deu um pitaquinho, ficou muito bem declarado qual lado o Brasil tava, tá? E depois não falou mais nada. Não citou nada. Israel e Palestina. Pô, o Lula foi atacar Israel, falando da Palestina, ainda quando foi falar, falou o número errado. 12.000 crianças na Palestina. É quase 3 vezes mais que a população da Palestina. Ou seja, você acha que uma pessoa que solta um número desse no meio de uma fala no qual ela está defendendo um país no meio de uma guerra, você acha que uma pessoa dessa vai ter credibilidade para ser um pleno diplomático? É um diplomata não mesmo, que a gente pode falar. A diplomacia do Brasil não tá muito boa, não. Tá uma diplomacia terrível, tá, gente? Tá uma coisa horrorosa.
O Brasil não tem palco, o Brasil não consegue resolver problemas e, aliás, sempre fica de um lado muito duvidoso quando a gente fala de guerra. Isso cada vez está piorando mais no Brasil, principalmente com o governo Lula. Não está sendo nada feito corretamente, está tudo errado, está tudo assim, ladeira abaixo. Inclusive a economia também, tá? A economia brasileira não tá indo muito longe, não, tá? Tá bem ali no rumo quando a gente fala de caindo perto da árvore, tá? Ou seja, você já vê assim, maçã que cai perto da árvore, ou seja, filho de peixinho, peixinho é... Gente, eu tô até confundindo os ditados aqui, gente. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer pra vocês. O governo Lula não tá sendo uma coisa muito boa como a gente esperava, né? Na verdade, ninguém tava esperando isso, né? Só quem votou no Lula mesmo que tava esperando que o governo ia ser bom. Porque, na minha visão, tá indo cada vez pior. Na verdade, tá até pior do que a gente imaginava que seria. E a situação não tem a tendência de melhorar. Muito pelo contrário, a tendência é que cada vez piore.